Olá, gente amiga, gente de direita, aqui é o Donizete do canal Brasil em Resumo. Se você ainda não é inscrito no canal, por gentileza, se dirija aí no seu celular, do ladinho direito tem uma setinha em vermelho do YouTube. Clique em cima e você vai se tornar um membro ativo do nosso canal. Se dirija também lá no sininho, se inscreva e vai receber todas as notificações, todas as notícias em primeira mão, também no seu notebook, lá do lado direito, se inscreva. É muito importante para nós você curtir também, dê o joinha, porque o YouTube vai entender que você está dizendo que o nosso canal é muito importante para você. Gente, hoje eu quero falar do ministro Paulo Guedes, da ida dele lá no Fórum Econômico em Davos, na Suíça, nessa última terça-feira, dia 21, e ele lá simplesmente ele deu um show frente a jornalistas, empresários, políticos, estudantes, que fizeram muitas perguntas e ficaram entusiasmados com a desenvoltura do nosso ministro. Esse ministro da Economia, gente, veio para a história. Jamais nós tivemos um ministro da Economia que tivesse tamanha desenvoltura perante uma apresentação econômica, durante uma apresentação diante de empresários, estudantes, políticos em outros países, como lá em Davos. Gente, foi impressionante a apresentação dele lá. Ele foi direto ao afirmar que os mais pobres são os culpados pela degradação ambiental no Brasil, já que o Brasil tem sido muito cobrado lá em Davos, já foi cobrado o ano passado por aquela menina lá que o presidente acabou chamando ela de pirralha, porque acusou o presidente de estar botando fogo na Amazônia, né, a Greta. Então, ele já foi direto ao afirmar: os mais pobres são os culpados pela degradação ambiental no Brasil, porque, segundo ele, Paulo Guedes, o grande inimigo do meio ambiente é a pobreza. E as pessoas destroem o meio ambiente por quê? Porque precisam comer. E é isso é fato, gente. Isto é fato. Foi um cala-boca dado nas nações ricas. Porque eles cobram a preservação da natureza. Toda a vida eles cobram a preservação da natureza. As nações ricas cobram isso das nações pobres. Só que eles não dão uma maneira para você fazer, como que você vai fazer para preservar e manter esses povos lá na floresta. Eles não transferem renda, não ajudam o país a preservar. Como que essas famílias que vivem na floresta e dali eles precisam tirar o seu sustento, né? O Paulo Guedes não disse isso, mas deixou entender, porque eles precisam dali tirar o seu sustento. Na Amazônia, gente, são milhões de pessoas que vivem da floresta e muitas das vezes eles precisam tirar dali o seu sustento e acabam por tendo que desmatar, colocar fogo, não tendo conhecimento, acaba colocando fogo num pedaço pequeno, acaba por se espalhar esse fogo por uma floresta muito maior, né? Um pedaço muito maior. Então, foi um cala-boca nos líderes mundiais que se encontravam lá. Todo mundo ficaram quietinho, não tiveram uma resposta à altura para o ministro Guedes, certo? Então, Guedes deu a sua polêmica opinião, esta que foi lá no painel intitulado Moldando o Futuro da Indústria Avançada. Então, você vê só, né? Uma das atividades do Fórum Econômico Mundial, né, que foi lá realizado ao longo desta semana em Davos, na Suíça. Ele também alegou que os países ricos se preocupam com a agenda ambiental porque já desmataram as suas florestas. E está certo, né? Os países ricos não têm mais florestas, né? Eles já desmataram tudo o que eles podiam. Eles,
Os pobres têm todas as preocupações que não são as preocupações das pessoas que já destruíram as suas florestas, que já lidaram com as suas minorias étnicas. Essas coisas que já acabaram com tudo lá. Aqui, né? Então lá eles não têm mais como lidar com isso. Aqui nós temos que lidar muito com isso ainda. O ministro foi a Davos como representante do governo brasileiro, já que o presidente Jair Bolsonaro tinha viagem marcada para a Índia em seguida. Então, até o presidente Bolsonaro deve chegar aqui no Brasil nesta terça-feira. Em encontro com líderes mundiais lá na Suíça, em Davos, Guedes ainda confirmou o interesse da Apple, que tem interesse em se instalar no Brasil, né? E os britânicos também querem urgente um acordo de livre comércio com o Brasil. Reiteraram com urgência, afirma Paulo Guedes. Já estão em estudos e estão sendo firmados esses estudos com o ministro das Finanças do Reino Unido, envolvendo os países econômicos, os países componentes aqui do Mercosul, né? Embora todos os países do Mercosul vão participar, que todos devam fazer talvez esse acordo aí com os britânicos, né, com a Inglaterra. Após o encontro com as autoridades, os britânicos reiteraram e disseram que querer o acordo urgente com o Brasil. Eles não querem perder o bonde andando. Segundo Guedes, eles disseram que quer banhar, quer pular na piscina nova. Eles querem pegar o Brasil já com essa piscina nova, que está vendo que as coisas estão andando, a economia está crescendo e eles querem ser um primeiro de aproveitar isso. Primeiro eles têm que sair lá do Brexit, lá, né, já que estão saindo lá daquele acordo europeu lá, né? Guedes afirmou que as coisas são muito complexas quando envolve os agronegócios, ainda falando sobre o desmatamento, aí, né? Eles afirmou lá que as coisas são muito mais complexas do que se imagina, né? Não é assim tão simples como os ativistas falam, né? Quando envolve o agronegócio, ele afirmou que o mundo precisa de mais alimentos para a ampliação da produção e depende, segundo ele, da utilização dos agrotóxicos, né? É uma escolha política. Você não tem um meio ambiente limpo porque as soluções não são simples, são complexas. Como você vai produzir alimentos para sustentar milhões e milhões de pessoas? Não é só o Brasil, você tem que mandar alimentos, tem que enviar alimentos, você tem que sustentar o mundo, né? E se você não usar os agrotóxicos, você tem um mar de Brasil ainda para se explorar, né? E tem que abrir campo para se explorar, para sustentar o mundo. A Índia está crescendo. O Brasil, para você ver, tem 200 milhões de pessoas. A Índia está com 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Você vê, então tem 1 bilhão a mais que o Brasil. A Índia, a China, você vê o patamar que já está. A Rússia, Estados Unidos. Então, o Brasil ainda é um celeiro do mundo. O Brasil está aí, produz apenas 6% do seu território nacional, então tem muito o que crescer, tem muito o que sustentar esse mundo ainda, gente. Tem muito o que se ganhar no plantio. Temos que se usar tecnologia para usar menos terreno, usar menos hectares e colher mais, assim como o IBAMA e o IAP estão sempre usando as tecnologias novas para produzir mais. Então, o ministro ainda afirma que o Brasil perdeu a grande onda da globalização e a inovação, portanto, as inovações tecnológicas demoraram para chegar aqui. Mas declarou estar otimista, estamos a caminho, nós temos escala, agora precisamos investir em educação, afirmou. Precisamos investir muito mais em educação. Podemos atingir isso se tivermos educação e muito mais conexões, disse o ministro.
Então é isso aí, gente. Os empresários, os líderes mundiais tiveram muito felizes com o desempenho dele, as explicações, as explanações, ele desempenha, ele fala muito bem o inglês, ele sabe, é, teve sim, da economia, falou muito bem, desempenhou muito bem a sua fala sobre a economia brasileira e dominou de cabo a rabo a língua inglesa, não precisou de falar em português, você depois lá ter lá uma, uma outra tradutora lá no caso, né? Então é uma pessoa, o nosso ministro Paulo Guedes, que foi lá participar do Fórum Econômico de Davos na Suíça, foi simplesmente deu um show. Ele, frente a jornalistas, políticos, estudantes e empresários, principalmente, que foram lá interessados em investir no Brasil, ele deu um show na língua inglesa, não usou a língua portuguesa em um só instante, a não ser para jornalistas portugueses que estavam lá, né? Então ele foi fantástico, né? Infelizmente, a imprensa brasileira que lá se encontra, que aqui estavam, que nem lá não foi, é que fala conta, né? Então você pega Rede Globo, Jornal Estado de São Paulo, e a grande maioria em mídia da internet, você pega falando mal e que ele denegriu o Brasil lá, e é caso totalmente errado, totalmente ao contrário. Certo? Um grande abraço, gente. Não esqueça aí de é, curtir aí, dê um joinha e se não é inscrito ainda, se inscreva no canal aí, tá bom? Um grande abraço a todos.